Tem gente que a gente mal conhece, mas só de chegar perto já sente um peso no ar, como se a presença dela sugasse a nossa energia. Não tem grito, não tem tapa, mas o estrago que ela causa é silencioso e profundo. A verdade é que a maldade não aparece com chifres nem capa preta. Ela tá aí, camuflada no dia a dia, vestida de boa intenção e até de sorrisos. Só que, quando você presta atenção de verdade, os sinais estão todos ali. A questão é, você tem notado? O estoicismo, com a sabedoria de caras como Marco Aurélio e Epicteto, já falava disso há séculos. A maldade não precisa ser escancarada para ser perigosa. Ela atua nos bastidores, mexendo os fios das emoções dos outros sem levantar suspeita. E a melhor forma de se proteger não é brigar, é enxergar, ter clareza, saber onde você pisa, e com quem você anda. Um dos sinais mais claros é quando a pessoa vive manipulando. Ela não te manda diretamente, mas vai jogando com as suas emoções. Te elogia num dia, critica no outro, depois diz que é para te ajudar. Aos poucos, você começa a duvidar de si mesmo. Já não sabe se está certo, se está errado, se depende dela para ser alguém melhor. Isso não é ajuda, é prisão emocional. E olha que a armadilha é bem montada. Ela nunca parece agressiva. Pelo contrário, parece preocupada, envolvida, cheia de conselhos. Mas por trás de cada palavra tem um interesse. O interesse de te manter por perto, mas num lugar de dependência. E o pior, ela te faz acreditar que está fazendo isso por amor, que você precisa dela. Mas quem ama de verdade, liberta. Não prende. Epicteto dizia, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa frase é um tapa de realidade, porque quem vive caindo em manipulação já não é dono nem dos próprios pensamentos. Já está vivendo em função do que o outro espera, quer ou impõe. A manipulação tira a sua autonomia, te afasta de quem você é de verdade. E aí, quando você finalmente percebe que algo está errado, já está todo enrolado num nó emocional difícil de soltar. Mas sempre dá para cortar esse laço. Sempre dá para voltar a ser o autor da própria vida. O primeiro passo? Reconhecer que essa relação não é justa, que tem alguém lucrando com sua confusão interna. Outro sinal de maldade disfarçada é o excesso de charme. A pessoa parece saída de novela. Fala bonito, ri na hora certa, te faz se sentir único, mas algo ali não encaixa. É como se tudo fosse ensaiado, como se o sorriso não tivesse alma. Aí você começa a perceber que esse carisma aparece só quando ela quer algo. Quando tem algo a ganhar. Quando não tem mais vantagem, ela some, muda o tom, até te trata com frieza. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com os pensamentos. Quem tem pensamentos escuros, cedo ou tarde, revela essa cor, mesmo sob a maquiagem mais bem feita. Esse tipo de gente usa a aparência como ferramenta, não para conectar, mas para conquistar confiança e depois usar isso contra você. E quando ninguém está olhando, o comportamento muda. Passa a tratar mal quem não tem nada a oferecer. Humilha em silêncio, ridiculariza quem não pode se defender. Tudo isso longe dos olhos do público, como se tivesse dois rostos, um para o palco e outro nos bastidores. E você, se não estiver atento, cai no teatro achando que é verdade. Acredite, o estoico vê além do discurso. Ele observa ações. Porque palavra bonita qualquer um aprende a dizer, mas comportamento não mente. E quando a mentira se torna rotina? A pessoa mente como quem respira, e não é por distração, é por estratégia. Ela sabe que com a mentira certa pode te fazer duvidar da sua memória, das suas percepções, da sua própria verdade. Já viu alguém contar uma história com tanta firmeza que você começa a pensar: será que eu tô ficando doido? Pois é, essa é a tática. Te confundir, te fazer achar que ela é a única com clareza. Mas a verdade, como dizia Marco Aurélio, não precisa de disfarce. Ela não treme, ela não se esconde. A mentira, sim, vive fugindo da própria sombra. O mais perigoso é que quanto mais a pessoa mente, mais ela precisa continuar mentindo para sustentar a história.
É como um castelo de cartas. Qualquer vento derruba tudo, mas ela insiste. Vai inventando versões, criando distrações, culpando os outros. E quando confrontada, se esquiva. Muda de assunto, faz cara de ofendida. Até tenta te virar o jogo. Você está exagerando. Você entendeu errado. Eu só queria te proteger. Tudo para que você continue dentro do enredo dela, servindo de figurante num roteiro onde ela é a protagonista. Só que com o tempo, a farsa vai dando sinais. Contradições aparecem, detalhes mudam. A máscara escorrega. Para se proteger disso, o estoicismo ensina uma coisa simples e poderosa. Observe os atos, não as palavras. Porque o corpo fala, o comportamento fala. E se você estiver com a mente limpa, centrada, sem carência, você enxerga. A mentira não se sustenta diante de um olhar atento, e não é preciso confronto. Às vezes basta o silêncio firme, a distância, o corte do ciclo. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa cuidar do seu próprio equilíbrio. E isso já é mais que o suficiente para desarmar qualquer manipulador. Outro sinal forte de que algo está errado é quando a pessoa simplesmente não sente empatia. Você se abre, conta uma dor, compartilha uma angústia, e ela ignora, muda de assunto ou pior, transforma tudo em competição. Ah, mas comigo foi pior. Isso não é cuidado. Isso é descaso. E quando vira padrão, quando se repete, mostra quem ela realmente é. Gente assim não se importa com o que você sente, só com o que ela pode ganhar com isso. Às vezes até finge solidariedade, mas só quando convém. Quando não tem plateia, desaparece. Epicteto nos lembra que devemos andar com quem nos melhora. E essa é uma dica de ouro. Observe como você se sente depois de conversar com alguém. Tá mais leve ou mais pesado? Mais seguro ou cheio de dúvida? Mais confiante ou pequeno? Essas sensações dizem muito, porque quem tem alma empática não precisa fazer esforço. O cuidado é natural. Já quem não tem, bem, esse só aprende a fingir. E mesmo assim, mal. Então, se você vive se sentindo diminuído perto de alguém, pare. Respira. Reavalia. Isso não é amizade. Isso não é amor. Isso é uma armadilha emocional que precisa ser quebrada. Agora, olha outro padrão comum. O prazer em te controlar. A pessoa quer opinar em tudo, do que você veste ao que você pensa. Sempre tem um mas, um cuidado, um eu acho melhor. No começo parece zelo, depois vira um grilhão. Você já não consegue decidir por si só, já não confia no próprio julgamento. Tudo passa pelo filtro dela. E quando tenta se posicionar, ela diz que você está sendo ingrato, impulsivo ou irresponsável. Isso não é conselho. Isso é domínio. E domínio não tem nada a ver com carinho. Tem a ver com poder. O estoico, como dizia Marco Aurélio, sabe que o único verdadeiro controle que temos é sobre a nossa mente. E é por isso que gente maldosa tenta tomar isso da gente. Porque sabe que, sem autonomia, viramos massa de manobra. Um dia você acorda e nem reconhece mais quem é. Se pergunta onde foi que se perdeu. Mas a boa notícia é, nunca é tarde para retomar o leme, para voltar a pensar com a própria cabeça, para tomar as rédeas da sua jornada. Isso não quer dizer cortar todos, sair brigando com o mundo. Quer dizer escolher com consciência e manter sua paz como prioridade. E aí entra outro truque sujo, o jogo da culpa. Toda vez que algo dá errado, a culpa nunca é da pessoa. Sempre dos outros, do ambiente, do destino, do governo, da chuva, do vento, menos dela. E o mais venenoso é que quando você tenta mostrar isso, ela se faz de vítima. Olha o que você está fazendo comigo. Eu só tentei ajudar. Você não entende como eu me esforço. Pronto. A culpa já voltou para sua mão. E se você tem um coração mole, pronto. Cai na armadilha, pede desculpa, se explica, e a história se repete. Esse tipo de pessoa é mestre em inverter a lógica. Ela erra e você é quem acaba se sentindo mal. Ela te fere e você é quem pede desculpa. É como se você estivesse sempre devendo algo, sempre em dívida emocional, e isso desgasta. Vai corroendo aos poucos a sua confiança, a sua firmeza, sua clareza.
Até que você começa a andar nas pontas dos pés perto dela, com medo de desagradar, com medo de ser mal interpretado. Isso é controle emocional mascarado. É o tipo mais perigoso, porque parece carinho, mas é correntes invisíveis te prendendo. No estoicismo, a gente aprende que é preciso observar os fatos com distanciamento, como se fosse um juiz observando os dois lados de uma questão. E nesse caso, a sua paz vale mais que qualquer relação desequilibrada. Quando alguém vive culpando, os outros se fazendo de vítima e se recusando a assumir qualquer responsabilidade, a máscara está ali, escancarada. Cabe a você decidir se vai continuar assistindo a peça ou se vai sair do teatro e seguir em frente com sua vida. Outro sinal que arrepia até os mais experientes: o prazer em ver o outro sofrer. Sim, isso existe. E não é só em filmes. Tem gente que sente uma pontinha de satisfação ao ver o outro tropeçar, falhar ou se dar mal. Não demonstra sempre, mas às vezes solta um riso abafado, uma piadinha sarcástica ou aquele olhar de quem se alegra com a desgraça alheia. É como se o fracasso do outro fosse alimento para o ego dela. Uma forma de se sentir superior sem precisar crescer de verdade, porque crescer dá trabalho, mas diminuir o outro, isso eles fazem com gosto. Já conheci gente assim, pessoas que, quando alguém caía, não estendiam a mão, estendiam o comentário. Ah, também, com aquele jeito dele, era óbvio que ia dar errado. Ou então, ela só colhe o que planta. Mas no fundo, não é justiça que elas querem, é manter o outro no chão, para continuarem se sentindo grandes. O estoico verdadeiro não celebra a dor de ninguém. Pelo contrário, entende que todos estamos sujeitos ao sofrimento e que crescer é ajudar, não pisar. A maldade que vibra com a queda do outro revela um vazio tão grande que nem o sucesso genuíno consegue preencher. E aí a gente chega numa das armas mais sorrateiras dos manipuladores: o isolamento. Eles não te afastam com gritos, afastam com veneno doce. Vão jogando palavras pequenas, mas repetidas. Acho que fulano tem inveja de você. Você já reparou como sua família não te entende? Eu sou o único que realmente se importa com você. E sem perceber, você começa a se afastar de quem te ama de verdade. Vai cortando laços, silenciando vozes que antes te fortaleciam. E quando olha ao redor, tá só. Só com a pessoa que te enfraqueceu aos poucos, em silêncio. Marco Aurélio dizia que nós fomos feitos para cooperar, para viver em comunidade. E isso não é só filosofia, é sobrevivência emocional. Quando alguém te isola, não é para te proteger, é para te dominar, porque sozinho você fica mais vulnerável, mais fácil de manipular, mais fácil de controlar. Por isso, se perceber que está se afastando de todo mundo por influência de uma única pessoa, liga o alerta. Volte a procurar quem te ama de verdade. Reative os vínculos que te fortalecem. Gente do bem nunca te afasta do mundo, te aproxima dele. E por trás de muitos desses comportamentos mora a inveja. Só que não aquela inveja escancarada, visível. É uma inveja sorridente, que elogia com um tom torto, que dá conselhos que te colocam para baixo, que diz: você foi bem, mas podia ter feito melhor. A intenção ali não é te ajudar. É te diminuir de um jeito tão sutil que você nem percebe de primeira, só sente o efeito depois. Autoestima baixa, dúvidas, sensação de que nunca é o bastante. Essa é a armadilha da inveja disfarçada de preocupação. Essa inveja camuflada é traiçoeira. A pessoa não quer te ver crescer de verdade. Ela até bate palma, mas com a mão meio mole. E cada vez que você brilha, ela aparece com um comentário do tipo: só cuidado para não se empolgar demais. Ou: isso que você fez tá legal, mas fulano fez parecido e foi até melhor. E você, que estava feliz com sua conquista, começa a se questionar: será que fui tão bem assim? Será que exagerei? A dúvida entra pela fresta que o outro abriu. E é exatamente isso que a inveja disfarçada busca: apagar sua luz pouco a pouco, sem parecer culpada. O estoicismo ensina que a gente deve confiar nos nossos sentidos e na nossa intuição. Quando algo não soa verdadeiro, quando um elogio
Vem com gosto de crítica, é sinal de alerta. Como dizia Sêneca, a inveja corrói mais quem sente do que quem é alvo dela. E é verdade. Pessoas assim vivem em guerra com a própria insegurança. E ao invés de tratar isso, preferem tentar plantar essa insegurança nos outros. Mas você não precisa aceitar esse presente. Pode devolver em silêncio, com postura, com confiança, sem brigar, sem atacar. Apenas saindo da zona de influência dela. E se tem algo que escancara a maldade é a falta de arrependimento. A pessoa erra, machuca, humilha e não demonstra nenhum pingo de consciência sobre o que fez. Ao contrário, arruma desculpas, joga a culpa nos outros, diz que você é sensível demais, que exagerou, que entendeu tudo errado, nunca assume, nunca pede desculpa de verdade, porque pedir desculpa exige humildade. E para alguns isso é impensável. Eles preferem manter o orgulho, mesmo que isso custe a relação, a paz, o respeito. Porque no fundo acham que reconhecer o erro é mostrar fraqueza. Mas o estoico vê diferente. Para Marco Aurélio, reconhecer um erro é sinal de força, não de fraqueza. É mostrar que você tem domínio sobre si, que é capaz de crescer, que não precisa vencer sempre. Precisa ser justo sempre. Então, quando alguém nunca se arrepende, nunca tenta consertar, nunca olha para o que causou, cuidado. Isso diz muito sobre o caráter dela e diz mais ainda sobre o futuro da relação. Porque se não há espaço para reflexão, não há espaço para evolução. E sem evolução tudo apodrece com o tempo, até o mais bonito dos laços. Agora, junta todos esses sinais e percebe uma coisa: o quanto você tem tolerado em nome da paz. Mas que paz é essa que te deixa em pedaços, que te faz calar sua dor, que te obriga a sorrir enquanto sangra por dentro? Isso não é paz, isso é rendição. O estoicismo fala sobre aceitar o que não se pode controlar, sim, mas também ensina que devemos agir com coragem diante do que está ao nosso alcance. E cortar laços com o que nos faz mal é um ato de coragem. É um ato de amor próprio. É um passo para a liberdade. E aí vem a parte mais importante. Depois de identificar tudo isso, o que você vai fazer? Porque enxergar o mal é só o começo. O desafio mesmo é se afastar dele. É deixar para trás o que te puxa para baixo. É dizer, não sem culpa. É entender que você não é responsável pelas escolhas dos outros, mas é totalmente responsável por quem você permite manter por perto. E isso exige firmeza, exige maturidade e, acima de tudo, exige respeito por si mesmo. Respeito que muitas vezes só você pode dar a si. A comunidade Estoicismo Racional existe para te lembrar disso. Você não está sozinho nessa caminhada. Cada vez que você escolhe se proteger, colocar limites, reconhecer padrões tóxicos e sair de armadilhas emocionais, você está sendo estoico de verdade. Não porque você é frio, mas porque você é forte. Porque entendeu que a verdadeira paz não é a ausência de conflitos, é a presença da verdade. É viver alinhado com seus princípios, mesmo que isso te custe algumas pessoas no caminho. Agora você já sabe, existem sinais que não podem mais ser ignorados. A energia pesada, que paira quando certa pessoa entra num ambiente, não é impressão. O nó na garganta que surge toda vez que você pensa em confrontá-la não é fraqueza. O silêncio que você engole para evitar discussão não é maturidade, é medo. E o medo, quando alimentado, se transforma em prisão. Prisão onde você sorri por fora e grita por dentro. Onde você se acostuma com o desconforto e chama isso de normal. Mas o que é normal num ambiente doentio continua sendo doença. O que é aceito em silêncio continua sendo injustiça. Marcos Aurelius dizia que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. E essa é a chave. Porque o que essas pessoas mais querem é invadir a sua mente, plantar dúvida, manipular seus pensamentos e transformar a sua visão sobre si mesmo. Se você deixa isso acontecer, começa a viver numa realidade distorcida, onde tudo gira em torno do que elas querem, do que elas dizem, do que elas sentem, e você desaparece. Por isso, proteger sua mente é proteger sua essência. É o primeiro
espaço para voltar a ser dono da sua história. E como é que se protege essa mente? Primeiro, colocando limites claros, dando nome ao que machuca, assumindo que certas pessoas não vão mudar, por mais que você tente ser compreensivo. Depois, fortalecendo sua base. Isso significa cultivar pensamentos elevados, se rodear de gente que vibra com a sua evolução, que te chama para a luz, não para a sombra. E por fim, agindo. Porque o estoicismo não é teoria de sofá. É ação, é decisão, é coragem. Coragem de se afastar de quem não te respeita. Coragem de fechar ciclos, coragem de dizer chega. A maldade não resiste à consciência. Ela sobrevive no escuro, no silêncio, na dúvida. Quando você acende a luz da clareza, quando dá nome ao que te fere, quando fala com firmeza e age com sabedoria, você quebra o encanto. O feitiço se desfaz. A manipulação perde força. E você volta a respirar, volta a se olhar no espelho com orgulho, volta a sorrir sem culpa. E aí, meu amigo, aí começa a verdadeira liberdade. Aquela que ninguém pode tirar, porque ela mora dentro de você. E é guiada por valores inegociáveis. O estoico não busca vingança, não quer provar nada para ninguém. Ele apenas se retira, em silêncio, com dignidade, com firmeza. Porque sabe que o respeito que importa é o que vem de dentro. E que a melhor resposta ao caos é a serenidade. A melhor defesa contra a manipulação é o autoconhecimento. E o melhor escudo contra o mal é a clareza de quem sabe quem é, o que aceita e até onde permite que os outros cheguem. Ser estoico é ser livre, e ser livre é ser inteiro, mesmo que sozinho. Você pode até ter identificado todos esses sinais num relacionamento, numa amizade, no ambiente de trabalho, mas o que vem depois disso é o que realmente conta. A consciência é só o primeiro passo. O mais difícil vem depois. Romper o ciclo. Porque mesmo quando a pessoa é tóxica, existe um laço emocional. Existe história. Existe apego. E o apego, quando não é saudável, vira prisão emocional disfarçada de lealdade. Muita gente permanece em ambientes que fazem mal só porque tem medo de recomeçar, medo de ficar sozinho, medo de parecer ingrato. Mas deixar alguém que te destrói não é falta de gratidão, é um ato de sobrevivência. Tem gente que vai ouvir tudo isso e pensar, mas e se eu estiver exagerando? Essa dúvida é comum. Afinal, pessoas manipuladoras são mestres em fazer você duvidar da própria percepção. Mas escuta o que o estoicismo ensina. O que fere sua paz não pode ser ignorado. O que te faz andar com medo não é saudável. E se toda vez que você se posiciona sente culpa, isso é um indício claro de que a relação está desequilibrada. A culpa nem sempre é sua. Às vezes a culpa é uma ferramenta que foi plantada em você para te manter no lugar que o outro quer. Por isso, não espere pela permissão de ninguém para mudar sua rota. O estoico é movido pela razão, mas também guiado pela coragem. Coragem de quebrar padrões. Coragem de sair de ciclos que já mostraram onde vão dar. Coragem de refazer a vida. Mesmo que aos pedaços, mesmo que sem aplauso, mesmo que pareça tarde demais. Porque nunca é tarde para reencontrar a si mesmo. Nunca é tarde para limpar a mente, redefinir seus valores e se cercar de relações que realmente valham a pena. Relações que somem, que elevem, que façam você se sentir em paz e não em alerta o tempo todo. Lembra sempre, quem te ama, não te confunde, não te coloca em dúvida, não te enfraquece para se sentir forte, não usa sua fragilidade como degrau. Quem te ama te fortalece, te ouve, te respeita. E mais do que tudo, quem te ama de verdade quer te ver livre, não preso. Essa é a diferença entre o amor genuíno e a manipulação disfarçada de cuidado. E essa diferença você sente no corpo, na alma, na energia. Pode até demorar para perceber, mas quando percebe, não dá mais para ignorar. Porque o corpo grita o que a mente tenta silenciar. E se você está aí pensando em alguém que se encaixa em tudo isso que foi falado, talvez já tenha a resposta que procurava. Não precisa fazer escândalo, nem se explicar demais. O estoico age em silêncio, corta com calma,
sai com firmeza. Porque a justiça maior não é feita com palavras afiadas, mas com atitudes firmes. E às vezes, a maior prova de amor próprio é sair sem bater porta, mas também sem deixar a janela aberta para repetição. O ciclo só se quebra quando você decide que não vai mais participar dele. Se nada mudar, nada muda. E se você continuar se rodeando de pessoas que não respeitam sua paz, sua mente vai continuar sendo um campo de batalha. Mas a vida não precisa ser assim. Existe um lugar de calma dentro de você que pode ser resgatado. Existe um caminho de equilíbrio que pode ser seguido. E é isso que a filosofia estoica oferece: clareza, força, autonomia. A certeza de que, mesmo em um mundo cheio de caos e pessoas manipuladoras, ainda é possível viver com integridade, com um propósito e com a mente firme como uma rocha em meio à tempestade. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos. Um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão, e é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Então escreve aí nos comentários: sou estoico. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém. E você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.